Você já se sentiu frustrado tentando definir o seu propósito? Ou tentando alinhar o seu propósito pessoal com o propósito da organização? Se eu te dissesse que o propósito não é um lugar a se chegar, e sim algo que você descobre ao longo do caminho? No vídeo de hoje, vamos explorar o tal do propósito evolutivo, e tal com O, porque vamos conectar esse tema com o taoísmo, uma filosofia ancestral que vai te ajudar a fluir na vida como as águas de um rio. Na primeira parte, vamos conversar sobre o conceito de propósito. E na segunda, vamos conversar sobre como as organizações Teal trabalham o conceito de propósito evolutivo. Em seguida, vamos falar sobre as práticas e habilidades que você precisa desenvolver para você levar essas práticas para a sua organização. Vamos lá? Meu nome é Henrique Katahira, sou facilitador em desenvolvimento humano e sócio da Cuidadoria. Eu ajudo líderes a desenvolver habilidades para liderarem com mais propósito, confiança e impacto genuíno. Liderar com propósito é um dos principais desafios que aparecem na pesquisa Desafios e Habilidades de Liderança para 2025, que fizemos aqui na Cuidadoria. Para você ter um relatório completo, clique no link aí da descrição para baixar gratuitamente o relatório dessa pesquisa, tá bom? O propósito evolutivo é o primeiro pilar, né, da jornada de liderança evolutiva, que é uma jornada que vai te ajudar a reinventar a sua liderança, alinhando o propósito com o desenvolvimento interno e práticas inovadoras de gestão. Faça como o Pablo Carvalho, que é Innovation Partner, e ele fez uma formação de líderes com a gente e conseguiu aplicar as ferramentas do propósito evolutivo. Ele também descobriu que um papel, né, como facilitador do propósito que emerge no time dele. Ou faça como Cláudia Rigo, que fez uma formação de liderança com a gente, e no momento que ela fazia, ela trabalhava como gerente de RH no corporativo, né, e aí ela fez uma transição para o mundo do empreendedorismo. E hoje ela consegue juntar, né, as habilidades que ela tinha no desenvolvimento humano com o propósito de recrutamento de pessoas com green skills. Né? É um projeto bem interessante que vocês precisam conhecer. E para saber mais sobre a jornada de liderança evolutiva, comente jornada ou clique no link aí da descrição. E antes de mergulhar nesse tema, eu queria começar definindo o que não é jornada para nós. Não é aquela história de vou fazer algo que eu amo e nunca mais eu vou trabalhar. Não é sobre acumular riqueza, sucesso e poder. E também não é Ikigai, que é aquela abordagem que fala que o seu propósito está na intersecção daquilo que você ama, com aquilo que você é bom, com aquilo que o mundo precisa e aquilo que você é pago para fazer. Aliás, esse termo foi cooptado pelo Ocidente. Se você perguntar para minha mãe o que é Ikigai, ela simplesmente vai responder assim: Ikigai é a alegria de viver. Propósito para mim não é um lugar a se chegar, e sim o caminho em si. Esse caminho, ele não é linear, né? Ele pode começar devagar, depois ele pode acelerar, depois ele pode estagnar, depois ele pode entrar em movimento de novo. É como o curso das águas de um rio. Ele sempre flui para o oceano sem esforço. Se uma pedra aparece no caminho, ele contorna. Se tem uma barragem, ele vai subindo devagarinho, esperando pacientemente até chegar ali no topo e depois ele cai em forma de uma cachoeira. É a ação da não ação, é, ou seja, é o Wu Wei em chinês. O Wei é um princípio prático do taoísmo. É um modo de viver em perfeita harmonia com o Tao. É o princípio que rege o universo. Em outras palavras, é você entrar em flow com a vida. Já passei por várias transições na minha carreira. Passei por algumas fases de estagnação e também passei por fases onde eu me senti que estava ali fluindo com a vida. Quando a gente atinge esse estado de flow, parece que as coisas acontecem na hora certa, as pessoas certas aparecem no momento certo, né? E as coisas vão acontecendo sem esforço. Você já passou por algo parecido? Uma vez, trabalhando como voluntário no Ecovila, eu tive essa experiência de flow. Meu trabalho era limpar o banheiro seco. E estava um dia lindo de sol, e eu estava ali todo suado, né, fazendo o meu trabalho. E de repente veio uma epifania. Eu me senti ali muito mais feliz e realizado entregando um banheiro limpo do que eu entregando um projeto de US$ 300.000 para a empresa que eu trabalhava. E aí eu pensei, encontrei o propósito da minha vida, né? É limpar banheiro. Brincadeira. No outro dia tive a mesma sensação, né, na cozinha picando legumes. E aí eu cheguei à conclusão que não é sobre o que a gente faz, né, mas o porquê a gente faz e que significado isso tem para a vida da gente. Né? Tem muito a ver
tem muito mais a ver com estar presente, e servir o universo, hã, com o melhor que a gente pode oferecer naquele momento. Você já teve essa sensação de estar em harmonia com o fluxo da vida? Quando eu fiz minha transição de carreira, comecei a empreender num negócio que não decolou. No começo foi incrível, né, foi encontrando pessoas super interessantes, a iniciativa foi crescendo, foi ganhando, momento, mas chegou uma hora que ela se estagnou, eu não consegui monetizar, né, essa iniciativa. E aí eu descobri que o caminho não estava fluindo, né, resolvi pivotar e hoje estou na cuidadoria. Toda vez que passei por momentos de estagnação, eu tive que parar, refletir, desapegar de padrões antigos e entender, né, um pouco mais sobre mim mesmo. Esses momentos, né, fazem a gente aprender um pouco mais sobre, os nossos limites, né, as nossas crenças. Isso aumenta, né, a nossa capacidade de lidar com as incertezas e a complexidade da vida. E isso nem sempre é fácil, né, a gente passa por momentos dolorosos, mas é isso que faz com que a gente entre novamente com o fluxo da vida. Ou seja, a gente precisa abandonar padrões antigos que não funcionam mais e permitir que o novo emerja, né. É doloroso, mas vale muito a pena. E o propósito evolutivo? Esse conceito vem do livro Reinventando as Organizações, de Frederic Laloux. Se você quiser aprofundar mais sobre esse conceito, baixe agora o e-book 5 obras essenciais para transformar as organizações do século XXI. O link está aí embaixo na descrição. Laloux afirma que nas organizações evolutivas, quando a obsessão pela sobrevivência e o lucro desaparecem, isso abre um espaço para questionamentos do tipo: qual é o meu chamado? Ou o que o mundo pede de nós como organização? Essa mudança, né, da autopreservação para o propósito evolutivo transforma a maneira como as organizações fazem planejamento estratégico, como elas contratam funcionários, como elas vendem, como elas demitem, como elas contratam fornecedores. E a ideia é que a organização não é uma máquina de atingir objetivos, mas sim um sistema vivo que tem a sua própria energia, sua direção e um potencial criativo. Em vez de tentar impor um propósito de cima para baixo, as organizações evolutivas, elas tendem a escutar, né, o seu chamado único no mundo. Como a sua organização trabalha esse tema? Ela tem um propósito claro? Como é que ela comunica e vive esse propósito? E como é o propósito evolutivo nas organizações TEAL? Para exemplificar, vou dar 5 características. A primeira é que o propósito é emergente, ele não é imposto. O propósito não é um planejamento, né, que vem dos líderes lá de cima. Ele emerge da própria organização. 2. Ele é dinâmico e adaptável. O propósito não é uma declaração fixa, mas algo que evolui ao longo do tempo. A organização interage com o ambiente, aprende e ela pode atualizar, né, esse propósito sempre que é necessário. O propósito evolutivo também é transcendente. Ele vai além dos propósitos individuais ou dos objetivos financeiros. Ele se conecta a um bem maior, como um impacto positivo no mundo. Ele também é um guia para tomada de decisões. O propósito evolutivo serve como um farol que guia as decisões em todos os níveis. Ele ajuda a priorizar projetos, escolher clientes, escolher fornecedores, resolver conflitos, sempre em alinhamento com esse chamado mais profundo, né, da organização. Ele também é uma fonte de inspiração e energia. Quando as pessoas, os membros, né, dessa organização se conectam com o propósito evolutivo, eles se sentem mais engajados, né? Eles sentem que o trabalho que eles realizam tem muito mais significado e os resultados são muito melhores. Como as organizações TEAL descobrem o seu propósito evolutivo? Anote aí porque eu vou te dar 4 ferramentas. Escuta profunda. Os membros da organização se dedicam a escutar as necessidades de todos os stakeholders, né? Clientes, fornecedores, comunidades, colaboradores e assim vai. Diálogo aberto e honesto. A organização cria espaço seguro para que as pessoas possam compartilhar ideias, sentimentos, preocupações, sem medo de julgamento. Experimentação e aprendizado. A organização está sempre disposta a experimentar novas ideias, testar, pivotar, né, de uma forma muito mais ágil. Confiança na inteligência coletiva. A organização, ela acredita que a sabedoria e a criatividade já estão dentro, né, desse sistema, né, das pessoas que fazem parte dessa organização. E para implementar essas práticas de propósito evolutivo,
Você vai precisar desenvolver uma série de habilidades que você vai aprender na jornada de liderança evolutiva, como a escuta ativa, os níveis de escuta e os campos de conversa da teoria U, biomimética, pensamento sistêmico e muito mais. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Se você quer um vídeo sobre esses temas, sobre essas ferramentas, comenta aí embaixo. E para saber mais sobre a jornada evolutiva, clique aí no link da descrição. E eu quero terminar esse vídeo com o ensinamento do Tao Te Ching. Na busca do conhecimento, todos os dias algo novo é adquirido. Na busca do Tao, todos os dias algo é deixado para trás. Cada vez menos é feito, até se atingir a perfeita não ação. Quando nada é feito, nada fica por fazer. Domina-se o mundo, deixando as coisas seguirem seu curso, e não interferindo. Tao Te Ching. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.